Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos começando mais um programa Reencontro, hoje dia 14 de dezembro de 2022 e nós estamos aqui mais uma vez. Se você está acompanhando o nosso programa pela primeira vez, toda quarta-feira às 9 da manhã nós temos aqui a presença minha, Theo Oliveira, e do nosso companheiro Jorge Salomão para o programa Reencontro. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo a mais um programa. Bom dia, Theo. Bom dia aos nossos amigos, às nossas amigas. Muita paz a todos vocês. Sempre às quartas-feiras, e nós estamos fazendo o estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos aí quase encerrando já o capítulo 11. Mas antes da gente começar aqui, a gente pede a atenção de vocês, que possamos elevar o nosso pensamento e nos preparar para esse momento de aprendizado, onde vamos falar sobre as mensagens de Jesus, as mensagens contidas na Bíblia. O Jorge também sempre cita muitos livros da doutrina dos Espíritos. Possamos elevar o nosso pensamento, ficar calmos, como a gente começou, disse no programa passado. Você pode separar aí um copo de água, ou uma garrafinha, ou uma jarra com água, para que durante o momento do nosso programa essa água seja magnetizada e depois você possa fazer o uso dessa água no seu dia a dia. Agradecer os bons espíritos, os mentores dessa casa, pela oportunidade de mais um bom momento de aprendizado e, claro, que possamos, na sequência, colocar em prática aquilo que for passado em mais uma edição do nosso programa Reencontro do Centro Espírita Amor e Caridade para você. Sejam todos bem-vindos! Só avisando vocês rapidinho aqui que você pode acompanhar o nosso programa. A gente sempre fala isso porque possivelmente pode ter alguém que está vendo pela primeira vez. Em www.radioceac.com.br, tvceac.com.br ou no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Então fica à vontade aí para seguir as redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade e acompanhar não só o programa Reencontro, mas também as palestras, aulas da vida, programa Pinga Fogo. Sexta-feira teremos você no Pinga Fogo mais uma vez, Jorge? Eu creio que sim, Theo. Beleza. Vamos fazer aqui a leitura então do nosso texto de hoje, que ele se encontra em Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 30. Depois, Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, será atirada até o inferno, porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Nós estamos vendo nestas palavras um desabafo de Jesus. Tanto que a expressão contida aí no Evangelho de Mateus é ai. Ai das cidades impenitentes. Ai de Corozaim, ai de Betsaida, ai de Cafarnaum. São cidades que Jesus percorreu ali na Galileia, que foram beneficiadas não somente com a sua presença, não somente com o seu verbo,
não somente com seus feitos, mas principalmente tiveram a oportunidade de se redimirem dos seus pecados, de serem penitentes diante das palavras, das promessas, até mesmo das advertências formuladas por Jesus nas suas pregações sobre a necessidade da renovação em razão da boa nova do reino prometido que Jesus estava permitindo que aquelas pessoas tivessem acesso, mas o acesso ao reino dos céus proposto por nosso Senhor demandaria mudança, movimento, atitudes, mudança de comportamento, mudança de conduta, porque o reino dos céus, como sempre deixou muito bem claro Jesus, ele não é para as pessoas que ainda estão atreladas às sensações puramente físicas, aos apegos ao aos bens, à vida sob aspecto meramente fisiológico. O reino dos céus não é para estes, os que ainda não se arrependeram. E, por mais nosso Senhor tivesse transitado por estas cidades citadas aí, no Evangelho, por mais que as pessoas, especialmente lá em Cafarnaum, fossem destinatárias diretas das benesses espirituais, tais como as curas que ali foram realizadas, mesmo assim, os habitantes destes vilarejos, destas cidades, se mostraram totalmente indiferentes. E Jesus, como um grande psicólogo, terapeuta, um grande conhecedor da alma e da intimidade humana, ele naturalmente já sabia, enxergava inclusive a indiferença daquele povo em relação às suas pregações. Não deram ouvidos para ele. Só deram ouvidos quando a dor os assaltava e sabiam que ali existia alguém, como é o caso de Jesus, que realizava curas prodigiosas para diversos males. Atendidas às necessidades daqueles os que procuravam Jesus, eles então viravam as costas, não se redimiam, não se renovavam. Isso, de certo modo, não passou despercebido por Jesus, tanto que ele, nesse desabafo, mas não somente um desabafo, mas também advertindo seriamente aquele povo, aqueles cidadãos, que tomassem muito cuidado em relação ao rumo que eles estavam se permitindo conduzir suas vidas, que iria lhes trazer enorme ruína, enormes prejuízos. Vamos mandar aqui alguns alôs no nosso programa de hoje. O pessoal já começa a chegar aqui no nosso Facebook, principalmente pelo Facebook. Tem pessoas acompanhando pelo YouTube, mas ainda ninguém fez nenhum comentário. Mandar um alô para a Rosana Auxiliadora, ela é lá de Manaus, está ouvindo, acompanhando o nosso programa aqui pela nossa página do Facebook. A Nelma Figini também está por aqui, a Andressa Pessuti e a Carita Dias. A nossa querida Carita Dias marcou aqui já, né? Convidando a Karen Vasques e a Solange Conceição da Silva para acompanhar o nosso programa. Chegando aqui também a Margere Arlete e a Maria Angélica Zanetti estão acompanhando o nosso programa. A Margere Arlete acompanha o nosso programa de Alvorada, lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de vocês, desejando aí, Jorge, um bom programa para nós dois. Para nós todos, né? Olá, queridas, um excelente dia para vocês, aos nossos queridos amigos também, um ótimo e abençoado programa, uma ótima e abençoada quarta-feira,
sob as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E para a Angélica, um beijo, um abraço e um excelente dia para você. Ô Jorge, essa questão, né, como você iniciou a sua fala, Jesus falou ai, né, dessas cidades que cometiam essas coisas. Você já até falou um pouco sobre isso, mas só para relembrar, Jesus ele tinha essa noção de que ele realizava os milagres, ajudava as pessoas, para ver se isso caía no coração das pessoas. Mas para ele chegar a esse ponto de fazer esse desabafo, acredito que a grande maioria das pessoas que receberam algum tipo de milagre simplesmente se beneficiaram desse milagre, mas depois voltaram para suas vidas normais, não tiveram nenhum tipo de mudança. A partir do momento que se você tem uma doença, você é curado, a lei natural significa que você tenha uma grande mudança, melhore, procure ajudar outras pessoas. Parece que ele viu que na grande maioria não era isso que acontecia, né? Porque se fosse pouquinho, ele nem ia falar isso. Eu imagino que ele viu que uma grande maioria tinha esse comportamento, né? Tanto é verdadeira essa sua colocação, que Jesus se refere às cidades. Ou seja, a coisa é maior, né? a uma grande população. Não somente a esta ou aquela pessoa, mas a todas as pessoas. Claro que tinha ali uma ou outra, mas na sua grande maioria eram as pessoas que povoavam aquelas cidades que não queriam mudança alguma de hábitos, não queriam romper com as suas viciações, com seus pecados. Preferiam, obviamente, estarem naquelas mesmas situações sem se preocuparem com a proposta anunciada por Jesus, tornando-se indiferentes, fazendo ouvidos moucos, ou seja, ouvidos surdos às falas, inclusive às advertências de Jesus sobre a necessidade de que aquelas pessoas, todos, enfim, se modificassem. Porque ele não estava ali para brincadeira. Ele não estava como um mero curandeiro, sequer curandeiro Jesus não foi. Ele foi alguém que era curador de almas. Tanto que ele, outrora, havia dito o seguinte: eu sou médico de almas. Eu sou médico de almas. Ele propôs, através do seu evangelho, uma cirurgia que extirpasse os cancros morais dos quais nós somos portadores e que se constituem nas geratrizes dos nossos conflitos, de nossos dissabores, de nossos desconfortos e infortúnios. E que o corpo nada mais é, quando ele disse que é médico de almas, que ele haveria naturalmente de fazer a cura de dentro para fora, ele estava nos deixando muito bem claro o processo do psicossomatismo. Porque nós somos o reflexo daquilo que estamos internamente falando. As doenças nada mais são do que projeções de nossa alma doente. Por isso que ele disse, eu sou médico de almas. A cura, ela não viria de fora para dentro. A cura viria de dentro para fora. Dentro para através de que instrumento? O instrumento da fé. Mas não somente a fé, mas principalmente uma fé alicerçada numa conduta, numa atitude, num movimento que rompesse de vez com aqueles nossos hábitos perniciosos, que eram aqueles os causadores, como são os causadores de nossos infortúnios, de nossas doenças, inclusive. Ô, Jorge... Então, Jesus, ele, digamos, ficou triste. Ficou muito triste. Ora, eu vim a estas cidades trazer a boa nova, a mensagem de Deus. Inclusive, os auxiliei através das curas, curando-os em suas necessidades, em suas dores, em suas aflições. Como o caso daquele doente que praticamente viveu a sua vida até aquele momento, ou seja, até conhecer Jesus, preso a um leito de dor, tanto que foi levado até Nosso Senhor e
posicionado através do teto, tiveram que tirar os as telhas, e passar ele pelo telhado. Saiu dali, ele foi carregado e saiu dali carregando a cama, a maca na qual ele estava ali entrevado, pregado. Será que essa pessoa mudou de atitude? Isso foi em Cafarnaum, essa prodigiosa cura de Jesus. Então, eles preferiam simplesmente atender às suas necessidades prementes e imediatas, mas aí na hora da redenção, da penitência, não é comigo, desculpa, mas eu agora não tenho tempo, eu tenho outros afazeres. Ô Jorge, mandar um alô aqui para o Joel Machado, um alô especial para o Joel Machado e a Rosana Auxiliadora, que compartilharam já a nossa transmissão. Estão aqui com a gente também a Edna Sueli, a Márcia Regina, lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ela sempre acompanha a gente através da Rádio SEAC, a Cida Souza Cruz e a Meire Vilar, acompanhando o programa Reencontro dessa manhã. Ô Jorge, esse desabafo também de Jesus é meio que tipo assim, eu imaginei assim, ele meio arrependido de ter, claro, ele não que vai tirar o que já fez, mas fez ali arrependido de ter feito para uma cidade que não deu tanto retorno, que ele esperava uma mudança, enquanto eu imagino que algumas outras cidades, só de saber das coisas que Jesus fez, de alguns milagres, devem ter tido alguma mudança sem ter a presença dele, sem ter um milagre. Por isso eu acredito que ele cita outra cidade, porque a mensagem dele foi avançando fronteiras, né? Foi partindo de uma cidade para outra. Talvez em apenas uma fala, já teve uma certa mudança e onde ele realmente atuou, aquilo não aconteceu. Será que esse desabafo passa por essa sensação também de Nosso Senhor Jesus Cristo? Arrependimento não, porque como Jesus ele é conhecedor da alma humana, sabe que nós agimos com base na nossa ignorância. Tanto que quando ele estava pregado à cruz, antes de despedir-se deste mundo, qual foi a atitude dele em relação a todos? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Claro que Jesus, diante disso, deixou muito bem claro, olha, estou partindo deste mundo, mas não estou preso a ele. Pela mágoa, pela decepção, nada que disso. Prende muitas pessoas hoje em dia, né? Ainda em vida, né? São verdadeiros grilhões, algemas, que nos aprisionam a vida aqui na Terra. Isso é pior do outro lado, Jorge? Que nem, suponhamos, Jesus, naquele momento, ele perdoa todo mundo, então ele parte com tranquilidade. Agora, uma pessoa que desencarna com aquele rancor, com algum tipo de uma falta, uma pessoa que poderia ter perdoado, às vezes ou não deu tempo, ou ela não quis fazer. Quando chega do outro lado, essa situação complica mais a vida espiritual da pessoa? Complica por quê? Imaginemos um pássaro preso à gaiola. Seria a pessoa que sai daqui, do mundo, com rancor, com ódio, com mágoa, semelhantemente ao pássaro que não se liberta. Ele fica preso, atado ainda à gaiola. A gaiola, nessa metáfora aí, seria o rancor, a mágoa, a falta de perdão, todas essas situações, né? Se constitui num aprisionamento, mesmo que você esteja fora da gaiola. Exemplo, eles, não hoje, porque a legislação em relação à proteção aos nossos irmãos, os animais, evoluiu, graças a Deus. Graças a Deus. Outrora, para fazer com que os elefantes ficassem dóceis, domados para os espetáculos circenses, desde pequenino, o elefantinho, ele era aprisionado a um determinado mastro, com uma corrente. Então, amarravam a sua pata com corrente até um mastro. E ele ia crescendo ali preso. Por mais que ele tentasse sair para lá, para cá, não conseguia. O cérebro dele foi condicionando. Eu não posso sair desse quadrado aqui. Esse pedacinho aqui é meu. É meu. Esse é o meu quadrado. De modo que quando ele... E ali eles treinavam. Através de crueldades, inclusive. Era bem cruel, né? Era muito cruel. E ele se disciplinava, ele se condicionava. É o que nós íamos nesses espetáculos que, graças a Deus, foi banido os animais desses espetáculos que eram crueldades contra os bichinhos.
Era tudo muito aparentemente bonito, mas nos bastidores era um sofrimento atroz que esses E irmãozinhos aqui você está falando do sofriam. elefante, mas todos os animais que existiam Todos. no circo passavam por algum tipo de crueldade, Viviam né? sob estresse intenso. Era ridículo. Por isso que vira e mexe um domador, um treinador tava ali morrendo, sendo atacado por causa que, né? O bicho estava estressado. É, É muito para a cabecinha dele. Então eles ficavam presos. Aí depois de grande e tal, etc., nos espetáculos circenses, quando já estavam ali domados, domesticados, através de muita brutalidade, inclusive, pode ver que o bichinho não saía daquele canto, levantava, ficava naquele... Enfim, nunca gostei de espetáculo com animal. também achei Não ia sempre- aos circos para ver os animais. Ia mais para ver os palhaços. O palhaço. O mágico. Porque aquilo me doía muito enquanto criança, ver os bichinhos. Já tinha, assim, mais ou menos uma certa... Noção dessa uma certa situação, noção, né? uma certa percepção, né? Aham. E então, o que acontece? Ele não sai daquele espaço. É como se a pessoa em vida tivesse ali acorrentada no mastro, né? Aí Então- depois vai pro mundo espiritual, não tá acorrentada, mas tipo, eu não posso sair daqui. Ela está presa, viciada, condicionada. Então, quando Jesus ele faz esse desabafo, simultaneamente uma advertência, ai das cidades, ai de vocês, que não estão prestando atenção no que eu estou falando, estão achando que eu estou de palhaçada, que eu estou de brincadeira. A punição será severa. Mas não sou eu e nem o Pai que haverá de puni-los. São vocês mesmos. Porque a proposta, aí está, o conhecimento já está posto. Não dá Tanto- pra falar que é ignorante, que não sabia de nada. né? Aí que está um detalhe. Essa é efetivamente a essência, o coração da mensagem aí em João que nós estamos estudando. Qual? Jesus vai dizer mais adiante o seguinte: a quem muito foi dado, muito será cobrado. É. Porque na medida que nós avançamos no conhecimento de algo, nós nos tornamos responsáveis. Como dissera Saint-Exupéry, naquela obra O Pequeno Príncipe, tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Por aquilo que você já amealhou em termos de entendimento, de conhecimento, de ilustração intelectual, digamos assim. Ora, simples. Uma criança, comparando-se com um adulto, quem tem mais responsabilidade? É óbvio que é o adulto, que já conhece muitos meandros da vida. É. E a criança só está começando. Ainda está num nível de ignorância. De modo que o que ela faz, embora seja errado, mas não vai ter o peso da culpabilidade que tem aquele que erra consciente. Consciente. Consciente por quê? Porque ele tem conhecimento. Então Jesus aí, nesta fala, a essência desta mensagem, ele está dizendo o seguinte: Betsaida, Corozaim, Cafarnaum e outras cidades tiveram a oportunidade de receberem as minhas mensagens. Eu os alertei, eu os coloquei no rumo do conhecimento da vontade divina, através das leis morais que eu estou ensinando a vocês. Já não são mais ignorantes. Lição dada será aquela lição que será cobrada. Vocês já não são mais ignorantes. Só vou adverti-los. Ai de vocês, estes os que receberam de mim estas exortações, já estão cientes do certo e do errado. Do errado. Ô Jorge, eu vou mandar aqui um alô especial para Mônica Tito, que como sempre chega aqui marcando uma galera para acompanhar o nosso programa. Também mandar um alô para a Nelma Figini, que fez aqui uma pergunta, a gente coloca daqui a pouquinho. Ó, ele chegou aqui. Ele primeiro compartilhou aqui a nossa transmissão e agora chega nos acompanhando também o Joel Machado Lacerda. A Edna Sueli está aqui com a gente também, a Catarina Costa e a Lucilene Moura Franco Dutra. Muito obrigado pela presença de vocês. E pegando esse gancho aí do que você falou, Jorge, a Nelma Figini fala assim: é difícil mudar por sermos imediatistas, egoístas ou por ignorância? Já, porque nesse caso aí o pessoal tinha que ter mudado, porque recebeu algum tipo de graça, falou, não, eu tô merecedor dessa graça, então eu vou fazer a minha mudança. Aí vem essa pergunta dela que eu achei até interessante. É difícil mudar por sermos imediatistas, egoístas ou por ignorância? O ignorante,
ele não tem conhecimento, é o que ignora. Para ele ainda vai ser dado, né? Exatamente. É uma tábula rasa. O que é uma tábula rasa? Um papel, uma folha em branco. Uhum. Não tem nada escrito ali. É um vazio. Então, a responsabilidade do ignorante é muito pequena. Mínima que seja, inclusive. Exemplo, vamos pegar alguém, um matuto, um índio que mora, que não está civilizado, lá na selva densa e profunda. Vem para a civilidade, para as cidades, comete um delito. Ele não sabia que aquilo é um delito. Que pode meter uma flecha no peito do outro, né? Ele não tem noção daquilo. É. Ele é um ignorante, porque ele ignora aquelas regras. Porém, está sujeito às leis, né? Está sujeito, mas com o abrandamento em razão do seu estado de ignorância. É. Diferentemente daqueles os que Jesus se refere destas citadas cidades aí, eles já tinham conhecimento, já não eram mais ignorantes, não eram mais uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco. Já estava impressa na consciência de cada um deles as leis morais aí estabelecidas por Jesus. Uhum. Acabou. Dentre estas leis, o Sermão do Monte, que ele pregou nestas cidades aí, em Cafarnaum principalmente. E aí, o que acontece, respondendo a pergunta da nossa amiga aí? Aqueles os que já temos conhecimento e continuamos na mesma esteira de comportamento, aí é mais por comodismo. Comodistas, os habitantes dessas cidades mencionadas por Jesus. Já tinham conhecimento, não eram mais ignorantes. Se acomodaram. Se acomodaram a quê? As próprias necessidades imediatistas, como cita a nossa amiga. A propriedade, ao orgulho, a vaidade, a presunção, a arrogância, a prepotência, o ódio, a mágoa. Isso entra Mas por comodismo, não quero ter o trabalho de fazer essa operação interior que Jesus está propondo. Dá muito trabalho, dá? Dá. Tô aqui na minha zona de conforto, né? Exatamente. Dá trabalho? Dá trabalho. Ô Jorge, pode levar essa relação para aquele lá que falou para Jesus, não, tem que primeiro cuidar dos meus pais, aí depois a gente vai lá. Tipo, ele tá meio incômodo, né? Não, eu vou ficar com meus pais aqui, a hora que eles morrer, que dá, aí até que Jesus fala, deixe que os mortos, a sorte dos seus mortos. Porque ele poderia ir naquele momento, mas como tinha uma outra situação, falou, não, eu tô aqui ainda, eu tenho que me desvencilhar desse aos pouquinhos para depois eu fazer essa outra situação. Ele tava meio cômodo naquela dele, né? Ele não queria partir para sair do local de segurança dele, né? Comodismo, por quê? Porque o jovem foi ver Jesus, ouvir Jesus. Os pais não. Os outros familiares não. É verdade. Por isso que Jesus diz, deixai aos mortos o cuidar de enterrar os próprios mortos. Jesus não estava se referindo ao pai que morreu e estava dizendo para o jovem, deixa para lá e vem comigo. Não, ele tinha como tem um respeito imenso, o respeito a esse momento de luto, mas não era luto físico, material, não tinha alguém que estava sendo velando. Era um luto espiritual, né? Luto espiritual. Os mortos eram aqueles os que, eu vou ver aquele maluco desse profetal de Jesus aí ou não. Então o jovem foi, Jesus disse, eles estão mortos para as verdades espirituais. Deixai a cada um deles enterrar a si próprios. Estão mortos para essas realidades. Estão com os ouvidos e olhos fechados. Então, quando Jesus disse daí, ele quis dizer para o jovem, rapaz, você que realmente veio até mim, ouviu as minhas prédicas, você está vivo? Está interessado? Saia dessa zona de conforto como os outros estão lá, seus parentes. Eles estão numa zona de conforto. Isso é comodismo. Aí, não tem um desdobramento, mas não sabemos se o jovem voltou ou se foi com Jesus. Para ir com Jesus, você precisa se despojar de muitas coisas. Muitas coisas. E aí que existe o problema, Nelma, de nós não querermos abrir mão de muitas facilidades. Porque, de certo modo, seguir a Jesus é o que nós estamos vendo. É esse caminho estreito, o caminho da ruptura com as nossas imperfeições. Exemplo, nós vamos fazer o quê? Uma dieta. Uma dieta. Com baixíssimo teor de carboidratos refinados.
em nossa refeição, em nossa alimentação. Para fazermos uma dieta e banirmos estas guloseimas, essas gostosuras, nós vamos sofrer. A gente até que tenta. Chega uma hora que não consegue. O organismo vai ficar ali, filho, só um pedacinho, né? Então, é uma proposta que nós nos fazemos, mas até que ponto nós vamos conseguir levar isso adiante, diante destas facilidades que o mundo, estas tentações que o mundo constantemente nos oferta. Nós temos que vencer, que superar. Por isso nós estamos comparando a dieta com o jejum espiritual que Jesus nos propõe. Jesus nos propõe o jejum. E quando nós nos propomos a esse jejum dessas coisas que, de certo modo, embora sejam gostosas, mas em excesso produz um malefício à nossa saúde, ao nosso corpo, nós temos uma dificuldade muito grande. O jejum que Jesus nos propõe é o jejum espiritual. É o jejum que nós evitemos os maus pensamentos, as más ações, etc. E o que acontece? Nós estamos viciados. Parece que aquilo é natural, é normal, né? Que nem, por exemplo, o vício de falar mal da vida alheia. Os mexericos, as fofocas. As pessoas viciaram o cérebro e não conseguem travar uma conversa sem falar, você viu fulano? Você viu cicrano? É só fofoca, é um vício. E aí vem Jesus e propõe, pare com isso. Isso vai te trazer problemas. Aí a pessoa não consegue, porque ela viciou, mas é um exercício contínuo de disciplina e ruptura dessa zona de conforto na qual nós nos atrelamos. Outro dia, que nem... Tem um pessoal aqui no Facebook, o pessoal escreve uns negócios lá, né? E de vez em quando você tá perto de um, falando, o que o fulano pôs no Facebook? O fulano só quer caçando treta. Quer ver? Fala, não, eu não quero ver, eu tô sossegado. Aí de vez em quando eu brinco com a minha filha vem me contar alguma coisa. Fala, você tá ficando fofoqueira? Falei, pai, eu não sou fofoqueiro, eu sou comentarista. É diferente. Falei, fofoca, então agora tem outro apelido, né? Quer dizer, existe um eufemismo pra tudo, Pra né? pra tudo, com certeza. Ô Jorge, nessa situação aqui eu fiquei em dúvida nessa colocação de Jesus, que a coisa que, pelo que ele citou, a coisa era bem mais complicada, né? Que no 24 ele diz assim, por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Que Sodoma é conhecida aí por ter sido penalizada e tudo mais. E pelo fato dele ter passado, feito os milagres e colocar Sodoma como recebendo um menor rigor quanto a essas cidades, a coisa era bem mais complicada, né, Jorge? Por quê? Por que que Jesus falou isso? Sodoma já não existia mais ao tempo de Jesus. Ela é lá da antiguidade. E Jesus passou por Sodoma? Não. Não. Algum profeta foi lá e ensinou o beabá acerca das leis morais, da espiritualidade para eles? Não. Eles cometiam aqueles delitos morais por ignorância. Eles eram o índio da historinha que você contou anteriormente, né? Exatamente. Por ignorância. Por ignorância. Mas se fosse alguém até aquela cidade e falasse, isso está errado. Por quê? Porque assim, assim e assim. E mesmo com essas exortações, eles estariam continuando, a pena seria muito maior. Muito maior. É Jesus nos mostrando que, mesmo que sejamos ignorantes, nós vamos violar a lei. Mas o apenamento, a hora de recebermos ali as punições, as penas vão ser graduadas de conformidade com o nosso grau de entendimento, de compreensão. É o que a gente falou na gravação da semana passada do programa Despertar, né, Jorge? Você não pode penalizar um cara que tira a vida de uma pessoa e quem rouba um pacote de bolacha no mercado com a mesma pena. Cai nessa situação da ignorância aí, né? Sim. E aí, por que Jesus compara Sodoma, Tiro e Sidom, cidades às quais ele não passou, e adverte Corozaim, Betsaida, Cafarnaum. Por quê? Vocês já receberam a minha presença. Vocês já assimilaram, ou presume-se que assimilaram, mas é lição dada, a lição vai ser cobrada. É assim que funciona. Vocês já têm o conhecimento e ainda continuam atrelados às mesmas viciações. Então eu digo a vocês, ai de vocês, nem Sodoma, que teve uma punição, seria
tão severamente punida quanto vocês serão. É. Porque eles não tinham conhecimento. E vocês têm, mostrando a responsabilidade é proporcional ao grau de entendimento e compreensão que nós já temos acerca dessa ou daquela situação. Uhum. E aí tem um dado muito interessante, Theo, que nos mostra, nos faz refletir também acerca desse pormenor. Não é tão somente o conhecer uma religião, o conhecer uma verdade religiosa que vai fazer com que nós nos salvemos. Porque eles tiveram Jesus. Eles tiveram. E o que eles fizeram? Desprezaram. Nada. É o que acontece com muitos aqueles os que frequentam as suas igrejas, os seus templos, os seus centros, de um modo geral, mas eles estão tão somente ali de corpo. Tipo Porque a robotizado, alma, né? entendi? Tipo robotizado. Robotizado. Ah, eu tenho que ir no culto. Vai Ele- no culto e vem embora. Eles só vão para dar uma demonstração à sociedade que eu sou um frequentador assíduo do centro espírita, da igreja, dos Vem templos. fulano na missa, fulano é religioso. Mas a alma dele está lá no seu futebol, está lá nos seus negócios, está lá nas suas excentricidades, nas suas futilidades, nas suas vaidades, nas suas imperfeições. Porque ele sai do templo tão vazio quanto chegou, ou seja, não muda absolutamente nada. Pessoas lá que frequentam templos religiosos há anos, lá são verdadeiras ovelhas. Em casa são verdadeiros lobos. São lobos em pele de ovelha. Ovelha para a sociedade, lobos em casa. Lobos em casa. São dominadores, agressivos, prepotentes, porque não conseguem mandar lá fora, vão exercer o orgulho ferido dentro de casa, Dentro de casa. impondo restrições, limitações, dominação e até mesmo violência. É verdade. Então isso nos mostra, essa fala de Jesus, é uma fala muito séria, Séria. em que nós temos que extrair também esse ponto, segundo o qual não basta tão somente ter conhecimento, igual aquele comercial, mais do seu tempo do que do meu. É mais anos 80, né? Mais anos 80. Eu sou anos 80. Você é Anos anos o quê? 2000? Não, anos 90. ali. 90, então tá bom. Entendeu? Um comercial que dizia assim, não basta ser pai. É preciso participar. É, Um comercial de uma pomada para contusões. é isso. Não vou fazer propaganda aqui Não. não, porque eu não ganho para Não isso. estamos ganhando Não- eles pra falar daqui, né? Então, não basta ser pai. Mas, além disso, é preciso participar. Dá pra falar, não basta ser religioso? Vamos então fazer o trocadilho. Não basta tão somente dizer-se religioso. É preciso praticar. Praticar. Porque na semana passada, na fala de Jesus que encerrou o capítulo, o versículo da semana passada, ele diz assim, acerca das obras. Ele não fala sobre teorização, pregação, ele fala, vocês irão de enxergar a sabedoria em mim através das obras. Olha só, a sabedoria está atrelada a obras, e não somente a um papaguear. Papaguear até papagaio fala. A resposta que ele deu para os mensageiros de Pedro, né, que foram fazer a pergunta, para ele, se ele era mesmo o profeta ou tinha que esperar outro, De João, né? João De Batista. João, é João. É tipo, analisa aí a situação, né? É. Ouça o que acontece e veja também o que acontece aí e vocês tiram a conclusão. Os São as obras, né? Os discípulos de João. És tu o profeta que nós estamos esperando? Jesus diz, analiso vocês pelas próprias obras. Jesus poderia falar, sim, eu sou. Sou eu. Eu sou o cara. Nos mostrando que não basta falar eu sou. Isso não quer dizer nada. Para Deus isso não representa nada. É. Como muitas pessoas que batem ao peito, eu sou isso, eu sou aquilo, tá. Mostra que você é isso realmente, que você tanto se gaba. Jesus não falou nada, eu sou. Uhum. Ele só disse para os discípulos de João Batista, analisem as obras e tirem suas próprias conclusões. E ele encerra essa fala, esse estudo aí, dizendo que a sabedoria, vocês vão ver a sabedoria em mim através das obras. Olha só, através das obras. É.
Então, aquela ideia de que se diz por aí que basta você crer, olha só, que Jesus é o seu único Salvador e que ele morreu para libertar o mundo dos pecados, isso não leva ninguém à salvação. Não. Isso daí é o conto da carochinha. Sendo que Jesus enfatizou a necessidade das obras, porque, dissera Tiago, a fé sem obras é morta. E a Maria Angélica Zanetti faz um comentário aqui, bem em cima disso. Não adianta ir nas igrejas e não colocar a palavra em prática, né? Você tem que colocar a palavra em prática, a mão na massa, e nessa sequência vai funcionando as coisas, né, Jorge? Interessante. E a Angélica, carinhosamente chamada de Geli, né, Geli? Ela é uma pessoa incrível. Ela é evangélica e está nos dando o ar da graça. Tá vendo? Inclusive participando. Inclusive namorando alguém que é espírita. Tá vendo? Acho que eu conheço essa pessoa, hein? Então, né? Qualquer semelhança será mera coincidência, Mera né? coincidência. Deixa eu ver aqui mais alguém participando do nosso programa. Mandar um abraço para Fidalga Labave. Bom dia, pessoal. Aqui de Belo Horizonte. Muito obrigado, Fidalga, pela sua presença aqui na nossa programação. Ô, Jorge, e esse trecho aqui, ó? Que ele faz esse comentário. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Que tipo de coisas... por que escondeste aos sábios e entendidos e revelados aos pequenos? Porque Jesus estava ali passando por entre os pequenos? Dá para entender assim ou tem alguma outra... Tem uma interpretação, porque ao pé da letra, olha só a expressão, esconder. Se Deus esconde a sua revelação aos sábios, aos doutos e aos prudentes, então já está tendo coisa errada aí. Então, Tá dividindo, né? Então eles não poderão ser punidos. É. Porque se Deus escondeu o seu conhecimento dessa casta de pessoas e revelou tão somente a estes pequeninos que eram os humildes, especialmente os discípulos de Jesus, que eram os humildes pequeninos, porque Deus então teria essa predileção? Aí tem coisa muito errada. Então nós temos que saber interpretar essa fala do mestre. Não houve, Deus não escondeu, tanto que não escondeu que as suas leis estão aí para todos terem acesso. Todos temos acesso, não escondeu. O que ele quis dizer é o seguinte, que os doutos e os prudentes, ou os sábios e os prudentes, doutores da lei, quem eram? Eram os fariseus, eram os sacerdotes do templo, que viviam à mercê do próprio orgulho, arrogância, prepotência e ignorância, de se sentir os melhores. Porque estavam aqui no pódio do poder, digamos assim, no top, no topo. E eles escondiam as verdades dos doutos e dos pequeninos. Mas aliás, dos pequeninos e dos humildes. Mas aí eles tiveram quem? Jesus, para revelar a eles estas verdades que os fariseus escondiam. Mas que eles não sabiam essa verdade que Jesus estava preconizando naquele momento, que era uma novidade, era inédito até então. Mas eles tinham conhecimento dos profetas. Eles sabiam, minimamente sabiam, mas não pregavam aquilo que diziam professar. Então, Jesus quis dizer o seguinte, que estas pessoas, quanto mais intelectualizadas forem, mais elas se fecham. Mais cegas elas ficam, mais cegas elas ficam a estes conhecimentos, a estas verdades. Inclusive, chegavam a criticar aqueles que seguiam Jesus. Estava fazendo certo. Por dizerem que a doutrina dele era uma doutrina de ignorantes. E que a verdadeira doutrina é aquela que estava lá com eles, com os profetas e Moisés. É o egoísmo aí tomando conta, né? Exatamente. Então, quando Jesus diz, graças te dou, ó Pai, por teres revelado estas coisas a esses meus pequeninos e teres ocultado dos doutos e dos prudentes. Não é que Deus ocultou. A verdade estava ali tanto. É verdade isso que Jesus pregava nas cidades, nas sinagogas, onde tinham o quê? Fariseus. Para todos eles ouvirem. Ele não pegou aquele povinho ali
escolhido de Deus É, e foi lá para o deserto. Não, é só para vocês. Isso aqui é secreto. era para todo mundo, né? Os fariseus, doutores lá da lei dos templos, não podem ter conhecimento. Isso aqui é secreto. Não era nada disso, era tudo público. Tanto que quem participava desses discursos de Jesus? Os fariseus, que estavam lá sempre para querer Pra dar aquela cutucada, né? aquela cutucada, criar um conflito, porque eles não aceitavam aquilo. Porque eles se fechavam, eles se escondiam. Escondiam o coração deles, o coração e a mente deles estavam fechados a estas verdades de Jesus. Então, quando Jesus disse, quis dizer o seguinte, em outras palavras: Pai, obrigado por permitir que estas pessoas humildes, simples, deem abertura a estas verdades suas que eu estou aí ensinando a cada um deles, e abrem os seus corações a estas verdades. Porque os doutos, os sábios, os prudentes, acham que tudo isso é bobagem e se fecham, não permitindo que o conhecimento verdadeiro chegue à essência do coração deles. Eles próprios que criam tipo uma casca, né? O conhecimento chega, bate e volta, chega, bate e volta. Não tem aquela brechinha onde, tipo uma água. A água, se ela achar qualquer fresta que seja, por mais parece pra gente trancado que esteja, ela consegue infiltrar ali, né? Mas Com eles certeza. ainda estavam completamente fechados, né? Totalmente fechados. Então, o conhecimento é para todos. Jesus não criou uma casta de privilegiados, um povo só dele. Esses daqui serão salvos e os outros vão ser aí banidos, castigados. Não, não é assim que funciona. Tem essa situação aqui também, ó, que eu achei interessante esse outro trecho. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Esse a quem o Filho quiser revelá-lo é a pessoa que está apta já para receber e aceitar os ensinamentos e depois colocar em prática, Jorge? Aqui nós vemos Jesus realizando uma explicação muito clara sobre ele como um personagem, o Filho, Uhum. e Deus como outro personagem, o Pai, o Criador. Criou-se a ideia de que o Pai e o Filho estão numa única figura, o que é um erro. O que é um erro crasso. Por quê? Aí nós estamos vendo Jesus deixando muito bem claro que Deus é Deus, Jesus é Jesus. Então, ele mostra através dessa sua fala a integração que ele tem com o Pai. A integração, por ser um espírito puro, ele vê Deus face a face. Ele já está nesse nível avançadíssimo de progresso e evolução. Num dito mais popular, ele troca ideia diretamente com Deus, né? Exatamente. Ele tem Deus ali no Zap, né? Tem. Exatamente. Então é isso. Essa fala dele mostra a integração profunda e estreita entre o Filho Jesus e o Pai. E ele nos mostra também a nós que somos filhos que nós poderemos entrar nesse nível de integração. Não como ele, óbvio, que via e vê o Pai face a face. Mas nós buscando diariamente esse nível de integração com Deus, através das nossas ações, das nossas atitudes. Então essa fala de Jesus, em síntese, ela nos mostra duas coisas a serem observadas. Primeiro, Deus é Deus, Jesus é Jesus. Não há a fusão desses dois personagens numa única figura, como se vê por aí pessoas dizendo que Jesus era Deus encarnado. Não, tanto que está aí nos evangelhos. A prova está muito clara, que volta e meia Jesus saía para orar ao Pai, pedir força a Deus. Quando Jesus estava na cruz, o que ele diz? Pai, entrego a minha alma a ti, em tuas mãos, Pai. Está muito explícita essa ideia. Aquela outra fala também, meu pai trabalha até hoje e eu também. Então tem essa divisão aí de ele é um e eu sou outro, né? Então é bobagem pensar que Jesus era Deus encarnado. Jesus não é Deus encarnado. Jesus é Jesus, que veio numa missão de
espargimento das verdades do Pai, a quem ele se referia como uma outra pessoa, não como ele mesmo. Outro trecho que tem aqui, mais para o finalzinho também do nosso programa e também da nossa leitura, Jorge, é o texto que compete aqui, é do 28 ao 30. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Enquanto tem muita gente que fala, quando você começa, né? A gente sempre fala isso no programa, começa a seguir Jesus, parece que as coisas complicam, não sei o quê, mas ele aqui está falando que a partir do momento que praticar as coisas corretas, o jugo é leve, né, Jorge? É Jesus dizendo assim, olha, lembrando que ele conclui o discurso dele, o discurso de desabafo, de advertência, quando ele diz, ai das cidades, Betsaida, Corozaim, Cafarnaum, ai das cidades impenitentes, ou seja, que não quiseram seguir a minha proposta. Serão duramente cobrados por saberem e, no entanto, não exercitarem o que já sabem. Ele até fala sobre o cilício e assim. Cilício é aquele negócio que bate nas costas, não é? Então, esse cilício aí, na verdade, nas traduções antigas, principalmente a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu sigo, é uma Bíblia que tem assim um contexto mais próximo dos escritos originários. Lá, a expressão não é cilício. A expressão lá é pano de saco. Pano de saco. Que significa? Pano de saco e cinza. Que significa o quê? Na antiguidade lá dos profetas, quando alguém se redimia, se penitenciava verdadeiramente falando, esse pano de saco era uma espécie de um saco, que era feito com pele de ovelha, de animal. E que quando era um símbolo, que quando alguém se redimia dos seus pecados, das suas culpas, e queria demonstrar a público que aquela pessoa estava, de fato, ali redimida, ela, então, se vestia com aquele pano. E cinza. E o que seria a cinza? É um símbolo também dos antigos. Eles pegavam a cinza, passavam na cabeça, para mostrar que aquilo era um símbolo de penitência, de reconhecimento das faltas, das culpas. E a cinza representava o quê? Uma ruína pela qual a pessoa passou. Um luto, por exemplo, que na antiguidade, se formos pegar as escrituras antigas, as pessoas usavam cinza na cabeça para dizer que estava em luto. E quando Jesus disse que ali, pano de saco e cinza, usavam aquilo para provar efetivamente que elas estavam ali redimidas. Que elas estavam assumindo a culpa, que elas estavam ali simplesmente com o remorso, que reconheceram as próprias faltas. Para que todos soubessem, o que a pessoa fazia? Mostrava externamente, através desse símbolo, que internamente falando ela se modificou, através da penitência. Então essa tradução do cilício aí não é a melhor. A mais próxima lá dos originais, dos textos originais, é a que diz que a pessoa se veste de pano. Coloca aí, fazendo um favor, o texto. Vamos aqui. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida. É esse trecho, né? Porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sobre, no caso, o pano e a cinza, né? Cinza, sobre o pano e a cinza. Dizendo que as cidades às quais Jesus passou não deram a mínima para ele, foram indiferentes. E ele disse que essas cidades, Tiro e Sidom, se os habitantes tivessem conhecido Jesus... Olha como é que ele conhecia as pessoas sem ter ido lá. Ele sabia do coração. Mas eram pessoas não israelitas, não eram israelitas. Os israelitas tinham esse orgulho, se achando os melhores, escolhidos, o povo de Deus. Eles eram os bons. Mostrando que os israelitas, que têm aquela arrogância de se acharem o povo eleito de Deus, Jesus se referiu a outros povos, a estrangeiros. Tiro e Sidom eram estrangeiros. Dizendo que se ele tivesse passado por lá, eles teriam se arrependido, se utilizando da tradição
dos antigos, usando o quê? O pano de saco e a cinza para saírem a público, para dizerem, provando, olha, eu estou sinceramente arrependido dos meus pecados. Coisa que eles, ali nessas cidades nas quais Jesus estava pregando o seu evangelho, fizeram. Então ele estava fazendo essa comparação, que, olha, eu não passei por Tiro, pela cidade de Tiro, e nem na cidade de Sidom, e digo a vocês, mas que se eu tivesse passado por lá, eles teriam se utilizado a simbologia dos antigos, inclusive que eram israelitas, que usavam um pano de saco mais a cinza, para mostrar, através desse símbolo material, que eles estavam de fato redimidos, mas vocês sequer fizeram qualquer movimento para demonstrar que estavam ou que estão arrependidos dos seus próprios pecados. Vocês não se redimiram, vocês são impenitentes. Isso sem dizer que para Jesus deve que era complicado, porque ele sentia, né? Com certeza ele sentia o magnetismo do lugar e sabia como é que estava a situação para ele chegar a esse ponto do desabafo, né? E nós vemos o quê, em essência, dessa sua fala? Criticando o comportamento desses cidadãos, desses aldeões. A ingratidão. A ingratidão é dolorosa. É doloroso você sofrer uma ingratidão. Então, Jesus está se referindo ao povo ingrato. Impenitente significa, em outra conotação, povo ingrato, que recebeu os meus milagres. Não era que Jesus estava cobrando eles, não. Muitos vão pensar, Jesus estava dando, mas estava cobrando. Não estava cobrando. Ele apenas estava querendo que o povo aceitasse ali o mínimo que fosse, saísse daquela zona de conforto e comodismo e se modificassem, fossem melhores. E Jesus falou isso em momento algum de raiva, não passava raiva por Jesus. O Espírito Superior não tem raiva. Ele usa da energia, mas nunca perde o amor, como disse Emmanuel. Então, ele estava preocupado, ainda dando um momento de possibilidade para que eles então saíssem daquela situação de que, vocês vão sofrer, mas há tempo, né? Mostrando que há tempo. Ele não estava dizendo, a partir de agora vocês estão irremissivelmente condenados ao inferno, ao sofrimento. Não. Ele falou, gente, prestem atenção, oportunidades há de vocês se melhorarem. Então Jesus estava falando mais como um grande irmão, alertando eles, não estava... não vai por aí, hein? Não estava severamente ali repreendendo eles. Não estava repreendendo. Jesus ficou com raiva. Não ficou com raiva, não. Mais uma vez demonstrando seu amor infinito e misericordioso, dizendo, gente, eu passei por aqui, vocês continuam dormindo. Né? Parem com isso, vocês vão ter problemas. Eu, preocupados com vocês, eu digo, se vocês continuarem persistindo nessa mesma trajetória. O que mais acontece hoje em dia em muitos lugares, né, Jorge? Muitos lugares. Então, mostrando que não é a religião que salva. Não é o fato de você dizer, Jesus está na minha casa, Jesus está no meu peito, ou seja, com uma correntinha aqui, um crucifixo, ou Jesus está na minha casa através de um quadro. Não. Não adianta Jesus estar no quadro ou ali numa correntinha se ele não estiver no teu coração. No seu coração. Jesus estava ali com eles, mas eles não estavam com Jesus. É que nem o Sidney comenta também várias vezes. Tem muita gente que critica aí pessoas ateias que não acreditam em Deus, mas muitas vezes essas pessoas têm mais Deus no coração do que muitos, que nem a gente comentou aí, que está no centro, está na igreja católica, na igreja evangélica, que não pratica algumas situações que essas pessoas que consideram acreditar em Deus, não acreditar em Deus fazem, que é essa prática aí do Evangelho de Jesus na sua essência, né, Jorge? Exemplo, o povo de Tiro, de Sidom, eles não eram israelitas. Eles eram aquele povo que não cultuava Deus. Israelitas, o que caracteriza o povo israelitas, ou hebreu, o que é? É acreditar em um Deus único. Os outros povos não israelitas ou hebreus eram aqueles os que acreditavam em todas as potências da natureza. Para cada coisa tinha um Deus, né? Eram os politeístas. Mas nem por isso Jesus condenou eles. Então não era a crença, crer em vários deuses, mas Jesus se referia a atitudes. Quando disse, olha, o povo de Tiro e de Sidom, que não tem o conhecimento que vocês têm, eles, se tivessem um mínimo de contato com as verdades que eu estou passando para vocês, portanto se considerem privilegiados, eles teriam mudado porque eles têm mais coração do que vocês. Né? Eles têm mais atitudes do que vocês. É verdade.
Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas na próxima semana a gente faz o comentário aí desses 3 versículos finais e já entra em um próximo capítulo. A gente vai fazer a leitura aí, né, do versículo 28, 29 e 30 e também do capítulo seguinte. Mandar aqui alô e agradecer a Rosana Auxiliadora, lá em Manaus, a Nelma Figini, a Alessandra Pesucci, a Carita Dias, a Margéria Arlete, lá em Alvorada, Rio Grande do Sul, a Maria Angélica, a Meire Vilar, a Cida Souza Cruz, a Márcia Regina em Rio Grande, ela, o Denner e o Arthur, sempre acompanhando o nosso programa, a Edna Sueli, o Joel Machado. Temos aqui também a Fidalga Labave, lá em Belo Horizonte, a Lucilene Moura Franco Dutra, a Catarina Costa e a Edna Sueli, que está aqui no YouTube. E muito obrigado pela presença de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa. O programa fica disponível tanto no Facebook quanto no YouTube para você rever, né, anotar alguma coisa ou procurar fazer aí as suas pesquisas. E na semana que vem a gente volta lendo esses 3 últimos versículos e já adentrando no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E o Jorge encerra o nosso programa Reencontro desse 14 de dezembro de 2022. Meus amigos, minhas amigas que nos deram o prazer e a honra da sua audiência, muito obrigado. Sinceramente, obrigado pelo carinho da sua presença, virtualmente falando, da sua companhia, da sua paciência e do seu precioso tempo que dispensou para nós nestes breves instantes que aqui estivemos. Rogamos a Jesus que abençoe a todos vocês, dando muita paz, muita proteção, muita saúde, muita prosperidade e muito amor no coração. Se cuidem, porque no final, tudo vai ficar muito bem. Fiquem com Deus. Forte abraço.